Olá, quem está nos assistindo agora de manhã, bom dia. Quem está assistindo à tarde, boa tarde. Quem está assistindo à noite, boa noite. Eu sou o professor Alessandro Costa, sou mestre em ciência política e especialista em direito eleitoral, e eu promovo cursos na seara eleitoral, preparatórios para as eleições, né? Seja para advogados, advogadas, servidores da própria Justiça Eleitoral, para que a gente possa estar atualizados com toda a modificação ao longo dos anos na legislação eleitoral. Esse ano, 2024, nós temos aí novas resoluções do TSE, atualizando, né, as resoluções que tratam sobre registro de candidatura, propaganda eleitoral, prestação de contas, ações eleitorais, suas representações. Mas a aula de hoje ela é destinada a entendermos o cálculo de resultado de uma eleição. Esse cálculo, basicamente, está também detalhado na resolução do TSE 23677 de 2021. Está também no Código Eleitoral. O que acontece é que, em fevereiro de 2024, nós tivemos o julgamento do STF sobre a questão relativa à segunda fase de cálculo de sobras, e houve a declaração da inconstitucionalidade do método até então utilizado para esse cálculo pelo TSE. Foi esse método, inclusive, utilizado nas eleições de 2022. No julgamento do STF, entendeu-se que a mudança da interpretação do método de cálculo de sobras na segunda fase não iria retomar a eleição de 2022, mantendo-se o resultado daquele pleito ainda com o cálculo anterior. Então, doravante, a partir de 2024, a eleição municipal deste ano, nós teremos o método que vamos apresentar aqui. Eu optei por não usar planilhas de Excel nem cálculos já pré-definidos, exatamente para tentar mostrar de onde foi que eu tirei cada um dos cálculos referente às médias, que são as utilizadas já na primeira fase de sobras e segunda fase de sobras. Então, nós vamos usar aqui um método Maia, tá? Ou seja, cálculo na mão mesmo, mostrando aqui slide por slide de onde eu tirei aquela média. E aí pode ser que, então, o vídeo fique um pouco mais extenso, mas é justamente com essa intenção, de mostrar cada passo para se entender o novo ou a nova fórmula de cálculo das sobras, principalmente, especialmente, na segunda fase de sobras. Pois bem, para isso, então, como eu falei para vocês, eu utilizei aqui alguns slides que eu vou mostrar para vocês aqui nessa apresentação, e já começo aqui a apresentá-lo. Então, temos aí o título dessa aula, né? A aula sobre cálculo de quociente eleitoral, quociente partidário, quociente individual de cada candidato e também o cálculo de sobras. É disso que a gente vai tratar nessa aula. Pois bem, verificamos aqui, então, que estão os meus dados, caso você queira eventualmente entender aqui qual a minha expertise para poder apresentar essa aula. E temos aqui também, caso você tenha interesse, temos vários grupos de WhatsApp, onde dúvidas acadêmicas e de forma genérica acerca da matéria eleitoral são dirimidas. Eu digo forma genérica porque não se trata aqui de uma assessoria, nada disso. Agora, questões relativas à legislação, questões relativas a prazos de recursos, são questões acadêmicas eleitorais que a gente tira eventuais dúvidas nesses grupos do WhatsApp. Então, para entrar nesse grupo, basta você direcionar a sua câmera para o QR Code aí apresentado, ok? Vamos lá. Vamos começar. Aproveito aqui, inclusive, para pedir que você, caso seja possível, me siga no Instagram. Minha rede social está aí, então, Alessandro Costa Eleitoral, tudo junto. E você vai ficar por dentro, por exemplo, de eventuais outros cursos, outras lives, outras aulas fragmentadas como essa,
já que eu sou coordenador de alguns cursos de pós-graduação em Direito Eleitoral e também leciono na Escola Superior da Advocacia, da OAB, e aqui do Distrito Federal, também em Goiânia. E se você estiver interessado em acompanhar essas aulas, muitas vezes presenciais, outras online, você terá essas informações me seguindo aí no Instagram. Agora sim, vamos partir para o que nos interessa, não é verdade? Nós temos aqui a questão relativa a cálculo de eleitos por. Aí eu coloquei aqui quociente eleitoral, porque nessa fase inicial que a gente vai ver, nós estamos falando de o partido atingir o quociente eleitoral. O partido atingindo o quociente eleitoral, é preciso também que nessa fase, que eu chamo de fase inicial, nós tenhamos também candidatos nesse partido que apresentem o segundo requisito. Não basta só o partido alcançar o quociente eleitoral. É preciso também que o candidato desse partido tenha um quociente individual mínimo, ou seja, pelo menos 10% de votos em relação ao quociente eleitoral que a gente vai calcular aqui. Essa determinação de uma votação mínima para candidatos vem de situações pretéritas que trouxeram um certo constrangimento, como, por exemplo, a eleição do deputado federal Enéas Carneiro, em 98, que, por conta da quantidade imensa de votos que ele teve, acabou elegendo um outro compatriota do partido, né? O seu partido na época era o Prona, que tinha votos assim quase que inexistentes para um colégio eleitoral como São Paulo. A quantidade de votos daquele que ele elegeu era ínfima. E por conta disso, e outros casos que aconteceram posteriormente, de grandes puxadores de voto levarem a ser eleitos até pessoas com nem uma dezena de votos, é que se estabeleceu, então, a necessidade de se criar uma votação mínima para que alguém possa ser eleito. Isso é o que a gente está chamando aqui de QI, quociente individual, que nessa fase inicial é de 10%. Eu calculo o quociente eleitoral e cada candidato tem que ter pelo menos 10% desse quociente eleitoral. Caso você não saiba o que é o quociente eleitoral, fica tranquilo, que a gente vai calcular ele aqui também. E, novamente, eu vou dizer por que é importante calcular, né? Bom, na primeira fase do cálculo de quem foi eleito numa eleição, eu preciso pegar aqui o partido e verificar se ele atingiu o quociente eleitoral. Então, nessa primeira fase, nessa fase inicial, todos os partidos que atingiram o quociente eleitoral podem ter elegido alguém. Por que podem e não elegeram? Não, eu não posso asseverar ainda que ele elegeu, que o partido que atingiu o quociente eleitoral elegeu, porque, como eu falei agora há pouco para vocês, é preciso saber se dentro desse partido temos aí a quantidade de candidatos, ou seja, imagine que um partido atingiu 3 vezes o quociente eleitoral nessa fase inicial. Ele teria, em tese, elegido 3 pessoas. Mas será que todas essas pessoas têm a votação mínima de 10% do quociente eleitoral? É por isso que eu não assevero categoricamente que o número de vezes que o partido atingiu o quociente eleitoral vai corresponder necessariamente à quantidade de eleitos que ele fez nessa fase inicial. Então, como eu coloco aqui, o artigo 106 da Lei 4.737, que nada mais é aqui do que o Código Eleitoral de 65, estabelece o seguinte: determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio e equivalente a 1, se superior. Então, o que a gente está falando do artigo 106? É desse famoso número mágico, o número que os partidos têm que atingir, o número de votos, né? Que os partidos têm que atingir para eleger alguém. É isso que a gente chama de quociente eleitoral. Tem uma fórmula para se calcular isso. Como assim os partidos? Não é, a gente não vota em candidato? Então, toda vez que você vota num candidato, os 2 primeiros números que você vota são, na verdade, do partido dele.
Então, para calcular o quociente eleitoral, eu vou pegar todos os votos de todos os candidatos daquele partido que foram votados e também os votos da legenda partidária, porque é possível você votar numa eleição proporcional não num candidato, mas tão somente no partido. Chama-se voto de legenda. Então, imagine que o seu candidato, o número dele seja 77.130. Olha, quando você digita 77, você já está votando em um partido. O 130 é que você está votando nominalmente naquele candidato daquele partido. Mas eu posso muito bem, dada a variedade de candidatos, mas sabendo que o programa daquela agremiação me satisfaz, eu quero votar em alguém, eu quero que alguém daquela agremiação seja eleito, eu posso digitar apenas os dois primeiros números que equivalem ao número da legenda do partido. Esses votos também contam para o partido para a gente calcular o quociente eleitoral desse partido. Muito bem, vamos seguir aí com vocês. Olha só. Assim, o quociente eleitoral tem a seguinte forma. Vamos para a fórmula do quociente eleitoral, o chamado número mágico, para ver se o partido tem chance aqui ou elegeu alguém. Eu pego o número de votos válidos dado naquela região e eu vou dividir pela quantidade de vagas disponíveis. Então, vamos pegar um caso concreto aqui, né? Um caso para a gente poder estudar, para entendermos primeiro o que é voto válido e fazer essa conta. Olha aqui o exemplo fictício que eu trouxe para vocês. No município de Gotham City, imagina que esse município é aqui do Brasil, tá? Não vamos usar as regras para votação estrangeiras, né? Imagine, para não pegar nenhum caso concreto para expor candidatos ou lugares, eu utilizei aqui o município fictício. Mas a gente vai servir muito bem para a gente entender todas as fases do cálculo de eleitos. Então, imagine que no município de Gotham City temos em disputa 13 cadeiras de vereador ou vereadora. Então, são 13 cadeiras nesse município. Lá existem 25.351 eleitores cadastrados, eleitores e eleitoras cadastrados. Aí você pensa, 25.351 eleitores cadastrados, é esse o valor que eu vou dividir pelo número de cadeiras? Não, não é isso. A gente vai dividir o número de votos válidos. Esse primeiro número que eu apresento é o número de eleitores cadastrados. Ah, mas eleitor não é quem vai votar? Nem sempre. Olha aqui a continuidade de dados aqui que eu apresentei. 2.356 eleitores desses 25.351 nem foram votar, né? Outros 3.724 votaram em branco. Tem uma teclinha lá para botar em branco, se o eleitor quiser, ou a eleitora quiser. Outros 2.116 votaram nulo, ou seja, digitaram um número que não existe e apertaram confirmo. Pois bem, se o sujeito não vai votar, ele está cadastrado, mas não vai votar. Se o sujeito está cadastrado, mas vota em branco, ou se o sujeito está cadastrado, mas vota nulo, esses votos não são considerados válidos. Por isso, do número de eleitores ali cadastrados naquele município de Gotham City, ou seja, 25.351, eu vou descontar, eu vou decotar todos esses aqui que ou não foram votar, ou votaram em branco, ou votaram nulo. Então, dá aqui 8.196 votos que não vão contar para efeito de cálculo do resultado da eleição. Esses votos não contam. É um direito do cidadão, da cidadã, votar branco, votar nulo, é um direito. Mas é preciso entender que esses votos não contam para os cálculos do resultado das eleições. Pois bem, uma vez então que esses 8.196 votos, nesse nosso exemplo, não contam, nós vamos ter um total de votos válidos de 17.155 votos. Então, apenas peguei o número de eleitores cadastrados e diminuí daqueles que não foram votar, dos que votaram em branco, dos que votaram nulo. Isso me dá o número de votos válidos. Nós temos agora, então, 17.155.
Aí o que acontece? Vamos, então, ver qual é o quociente eleitoral dessa cidade fictícia aqui de Gotham City, no Brasil. Eu vou pegar esse quociente eleitoral daquela fórmula que a gente viu agora há pouco. Número de votos válidos, 17.155 votos válidos, dividido pelo número de cadeiras em disputa, 13 nesse caso. Isso vai nos dar aqui um número 1.319,61. Mas lembra que a gente viu agora há pouco, e eu vou retornar aqui para você ver, que olha só o que diz o artigo 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo número de lugares a preencher. Já fizemos isso. 17.155 dividido por 13. Só que deu um número fracionado. Vamos ver o que o artigo 106 do Código Eleitoral fala quanto a isso. Desprezada a fração, se igual ou inferior a meio, e equivalente a 1, ou seja, aproxima para cima, se superior a meio. Então, no nosso caso aqui, quanto é que deu? Deu 1.319,61, ou seja, superior a vírgula 5 alguma coisa. É vírgula 6. Então, eu vou aproximar para o primeiro número inteiro esse quociente eleitoral. Ao invés de 1.319,61, o nosso quociente eleitoral nessa eleição é 1.320. É o número que os partidos devem atingir para poder efetivamente eleger alguém. Esse é o chamado número mágico, o quociente eleitoral nesse município. Está aí. Temos agora o quociente eleitoral 1.320. E nesse caso aqui, esses 1.320 correspondem ao número mágico, né? Vamos continuar. Além do partido ter que atingir esse número mágico nessa fase inicial para eleger alguém, juntando os votos que ele teve em legenda e de todos os candidatos que ele encaminhou para essa eleição proporcional, a gente está aqui estudando os cálculos de eleição proporcional. O artigo 108 dá um outro requisito para poder eleger alguém nessa fase. Olha o que diz o artigo 108. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. O que o artigo 108 está dizendo, então? Está dizendo o seguinte, que toda vez que o partido atingir o quociente eleitoral, ele pode ter conseguido uma cadeira, um eleito. Isso chama quociente partidário. Eu saber quantas vezes o partido atingiu o quociente eleitoral. Se o partido atingiu 3 vezes o quociente eleitoral, o quociente partidário dele é 3, ou seja, ele atingiu 3 cadeiras, possivelmente. Mas serão eleitos para essas cadeiras atingidas tantos quanto tiverem a votação mínima. Ou seja, se eu atingir 3 cadeiras no quociente eleitoral, eu, como partido, os 3 primeiros mais votados, ou seja, votação nominal agora, o número inteiro de cada candidato, né? Os 3 primeiros mais votados serão eleitos, desde que todos eles tenham pelo menos 10% do quociente eleitoral daquele município. No nosso caso aqui, você já sabe, já fez aí de cabeça, né? Se o nosso quociente eleitoral é 1.320, é certo dizer, então, que, na verdade, nós temos aí um quociente individual, ou seja, um número a ser atingido por cada candidato, de 132 votos. 1.320, 132 corresponde a 10%. Vamos avançar? Olha aqui, isso que eu acabei de dizer, né? A partir desse quociente eleitoral, desse número mágico, eu já posso calcular o quociente individual exigido para candidatos nessa fase. Qual que é o quociente individual? É, efetivamente, 132 votos. O que é esses 132 votos mesmo? É exatamente o número de votos que cada candidato vai ter que ter para que o seu partido,
que efetivamente atingiu o quociente eleitoral, ele possa ser eleito por esse partido. Sem isso, não vai ser eleito, vai passar para o próximo e, eventualmente, irmos para as fases de sobra. Mas, nessa fase inicial, todos têm que ter uma votação mínima. É disso que eu falei quando falava sobre o caso Enéas Carneiro, em 98, em que ele teve tantos votos, que foi o suficiente para eleger ele e alguém que não tinha uma dezena de votos, por conta dessa votação expressiva de um só candidato, o que trouxe muito constrangimento, porque aquele segundo candidato eleito por ele acabou por não ter representatividade nenhuma, mas pelas regras estabelecidas na época, acabou podendo ser diplomado e tomado posse. Vamos avançar, porque tem muita coisa aqui para a gente falar, né? Por fim, falta apenas, então, a gente falar sobre a fórmula do quociente partidário, né? Como é que eu calculo quantas vezes um partido atingiu o quociente eleitoral? Porque quantas vezes forem as que o partido atingiu o quociente eleitoral, serão as vezes em que ele elegeu alguém, não é verdade? Então, vamos ver aqui a fórmula do quociente eleitoral. Determina-se para cada partido quociente partidário, dividindo-se o quociente eleitoral, né, dividindo-se, né, pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos recebidos pelo partido. Então, vamos lá. Eu pego o partido A, vejo quantos votos ele tem, divido pelo número do quociente eleitoral, eu vou saber quantas vezes o partido atingiu aquele quociente eleitoral. Ou seja, eu vou saber quantos provavelmente ele elegeu. Por que eu sempre falo provavelmente? Porque eu tenho que saber. Imagine que ele atingiu 5 vezes o quociente eleitoral. Então, o quociente partidário dele é 5. Mas será que ele elegeu esses 5? Eu preciso ver se esse quarto, quinto, será que eles têm a votação mínima? Será que não tem ali 2 grandes puxadores de votos e os outros 2 finais não tiveram tantos votos assim? Então, por isso que eu falo provavelmente. É um número que pode indicar quantos o partido elegeu, mas é preciso ver de per si, ou seja, ver cada um dos candidatos quantos votos eles tiveram. Vamos avançando, né? Está aí a fórmula do quociente partidário, né? Assim, para calcular o quociente partidário, tem-se a seguinte fórmula: número de votos válidos do partido ou federação e também número do quociente eleitoral. Se eventualmente a minha imagem estiver aí sob o texto, né, dessa aula, fica tranquilo, porque eu vou colocar também aí disponível para todos vocês, né, o material PDF com esses slides aí que eu estou seguindo. Então, você vai estar acompanhando esses slides, não é verdade? Vai ter uma descrição, antes mesmo aqui de você apertar a aula para começar, já vai ter uma descrição. Olha, segue material para acompanhar a aula, tá bom? Mas vamos lá, então. Temos agora várias formas, né? Temos a fórmula do quociente eleitoral. Eu pego o número de votos válidos e divido pelo número de cadeiras em disputa, já vimos. Eu tenho um quociente individual, que é a votação que cada candidato tem que ter nessa primeira fase, que é 10% do quociente eleitoral. E nós também temos o quociente partidário, que eu pego o número de votos que o partido teve e divido pelo quociente eleitoral, para ver quantas vezes ele atingiu o quociente eleitoral e, eventualmente, elegeu alguém. Então, vamos caminhar. Agora a gente começa a ver uma simulação, né, de uma votação. Essa votação aqui vai nos fazer, pessoal, conhecer todas as fases de cálculo, tá? Então, vamos ver todas as fases de cálculo. A inicial, que é do quociente eleitoral, a primeira fase de sobras, que é o 80-20, que eu vou explicar daqui a pouco, e a segunda fase de sobras, que agora, com a votação do STF e a nulidade do artigo 111 do Código Eleitoral, passou a ser a última fase do cálculo para resultados de uma eleição proporcional. Vamos ver devagarinho cada uma delas, para você não perder nada. Agora que sabemos que toda vez que um partido fizer 1.320 votos, ele poderá, nessa simulação que a gente está fazendo, estar ganhando uma cadeira na Câmara. Poderá. Temos que ver se
todas as vezes que ele atingiu o quociente eleitoral, os candidatos que ele tem têm a votação mínima para aí ter certeza que ele elegeu todas essas pessoas, né? Imaginando, então, que em Gotham City, nesse universo aí de 17.155 votos válidos, que a gente já viu, nós tivemos esses partidos que eu apresento aí, vamos ver agora, calcular qual foi o resultado dessa eleição fictícia em Gotham City. Só beber aqui. Venha comigo. O PTU teve 4.902 votos. O PXZ, 3.850. E assim por diante. Você não precisa decorar isso aqui. Mas vamos dizer que esse é o resultado das eleições. E agora você vai entender, então, como é que um partido que tem muitos votos fez e, eventualmente, vem a fazer o mesmo número de eleitos que alguém que fez apenas uma votação mediana. Ao final desse vídeo, você vai ver que, estrategicamente, inclusive, você poderia não colocar o seu candidato num partido onde ele fosse a quarta força. Ah, mas eu quero esse partido porque ele é muito grande. Eventualmente, como quarta força de um partido muito grande, ele não fosse eleito. Mas se ele for a segunda ou terceira força de um partido mediano, vocês vão ver, ao final desse vídeo, que é possível que ele seja eleito. Né? Então, é também estratégico entender esses cálculos para direcionar, inclusive, o candidato à filiação que possa lhe trazer realmente êxito maior. Né? Então, tá bom. Temos aqui nesse nosso slide aqui apenas o número de votos que cada um deles recebeu. Como a gente vai ver cada um por especificamente desses partidos, não precisa ficar aqui falando o voto de cada um, não. Mas perceba aqui que o PCA teve pouquíssimos votos. Será que ele elegeu alguém? O PTU teve muitos votos, né? Foi o campeão de votos. Temos aqui partidos medianos, né? PMY, né? Por exemplo, o PWK, e temos partidos aqui grandes, PTU, PXZ, o próprio PZO, e um partido bem pequeno, PCA, que teve aqui pouquíssimos votos, né? Vamos ver como é que a gente calcula tudo isso. Então, olha só, usando aquelas fórmulas que a gente já viu no começo, e está aí no seu material, primeira coisa que a gente tem que ver é quantas vezes cada um desses partidos atingiu o quociente eleitoral. Eu preciso calcular, então, o quociente partidário de cada agremiação. Lembre-se, quociente partidário é o número de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Isso vai me dar a quantidade de vezes que esse partido atingiu o quociente eleitoral. Mais do que isso me dará uma projeção de quantas vagas esse partido eventualmente tenha conseguido nessa eleição. Então, vamos lá ver. O PTU não tinha 4.902 votos? Eu simplesmente, para calcular o quociente partidário, eu simplesmente fiz o seguinte: peguei 4.902 e dividi pelo quociente eleitoral. Isso deu 3,71. Presta atenção, pessoal. Lembra que a gente viu que por quociente partidário, eu desprezo fração. A fração que eu não desprezo é para o quociente eleitoral. Se for igual ou inferior a meio, eu não arredondo para cima. Agora, se for superior a meio, aí eu arredondo para cima. Mas isso é quociente eleitoral. Quociente partidário está falando aqui de pessoas. Então, a gente não vai ter 3,71 pessoas eleitas por esse partido. Então, você só vai pegar o número inteiro. Então, tivemos aqui um quociente partidário de 3,71 para o PTU. Na verdade, então, o quociente partidário dele vai ser 3. O 1,71 é sobra de voto, que a gente vai ver em outras fases como é que a gente vai aproveitá-las. O PXZ teve 3.850 votos. Isso dividido pelo quociente eleitoral dá um quociente partidário de 2,91. Quase que ele alcançou 3 vezes o quociente eleitoral, mas não alcançou. Então, ele tem 2 e 91 aqui é sobra. O PMY teve 1.144, menos do que o quociente eleitoral. Então, ele não atingiu o quociente eleitoral. Nessa fase inicial, certamente ele não vai eleger ninguém, porque é a fase dos eleitos por partidos que atingiram o quociente eleitoral. Então, o PMY vai ficar de fora dessa fase aqui. Certamente ele não vai eleger ninguém. O PWK angariou 2.950 votos.
dividido por 1.320, que é o quociente eleitoral, o quociente partidário dele foi 2,23, que a gente arredonda para 2. PZO, 3.684, eu divido pelo quociente eleitoral, o PZO teve 2,79. Só posso pegar o inteiro, então ele teve 2. O PCA, como eu falei para vocês, é o partido menor de todos esses aqui. Ele teve pouquíssimos votos. Olha só, 625. Ele nem chegou perto de atingir o quociente eleitoral. Então, também nessa rodada, ele não elege ninguém, ele não participa. Dessa primeira rodada, só participam os partidos que atingiram o quociente eleitoral e que tenham, dentre os seus candidatos, aqueles que também atendam ao requisito de pelo menos 10% de votos em relação ao quociente eleitoral, que é 132, como a gente viu, porque 10% de 1.320 é 132. Pois bem, olhando bem esse slide, dá uma olhada, porque vai daqui a pouco nos surpreender. A princípio, 4 partidos, 1, 2, 3, 4, 4 partidos atingiram o quociente eleitoral e fizeram ao todo 9 cadeiras. Ou seja, a princípio, nessa primeira rodada, das 13 cadeiras, nós já temos 9 definidas. Mas será que é isso mesmo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Claro que você aí já está respondendo. Porque eu preciso ver o quociente individual de cada candidato. Eu preciso ver se esses candidatos, por exemplo, PTU teria feito em tese aqui 3 eleitos. Mas será que todos esses 3 do PTU têm 132 votos, que é 10% do quociente eleitoral, ou seja, a votação mínima? É o que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada. O PTU teve, como a gente já viu, 4.902 votos divididos por 1.300. O quociente partidário dele foi 3. Então, vamos ver se os 3 do PTU foram eleitos, porque, olha só, aqui a gente está voltando ao resultado da eleição para verificar se todos os candidatos atingiram os 10% do quociente eleitoral. O partido fez a parte dele, atingiu 3 vezes. Agora vamos ver se os candidatos fizeram a parte deles. O primeiro candidato, chamado A, fez só ele 2.851. Ele é o campeão de votos desse PTU. Então, obviamente, que ele está eleito. E os votos dele, além daqueles necessários, vão servir para eleger outros, né? O candidato B também teve uma votação expressiva, 1.525 votos. Também foi eleito pelo quociente eleitoral. E o candidato C, veja bem, ó, quase, esse aqui passou raspando. Ele teve 139 votos. Foi eleito. Por quê? Porque o quociente mínimo para essa eleição simulada são 132 votos. Então, aqui ele também entra, apesar de ter tido uma votação muito menor do que os seus outros companheiros. Mas, por conta da votação dos companheiros puxadores de voto, ele tendo quase o mínimo apenas, ainda assim será eleito. Então, sim, o PTU, das 3 vagas que ele atingiu pelo quociente partidário, ele vai preencher as 3 vagas, porque cada um dos seus candidatos tem esse quociente individual mínimo. Ok. Já o PXZ angariou 3.850 votos, né? Divididos por... Opa, peraí que tem um probleminha aqui. Não, tá certo, sim, tá certo. Tá certo. É 3.850 votos. Eu tinha visto aqui 3.601 votos, e eu tinha pensado que estava errado o cálculo aqui, mas é porque temos, nesse caso do PXZ, exatamente um campeão de votos. Temos aqui um Enéas Carneiro, aquilo que fez Enéas em 98, esse candidato está fazendo aqui. Só que em 98, o Enéas teria elegido aqui o Jota também. Mesmo o Jota aqui, nesse exemplo que a gente está, não sendo eleito. Por quê? Porque naquela época não tinha a necessidade de ter o QI, ou seja, o quociente individual mínimo, que é de 10% sobre o quociente eleitoral. Aqui nós temos, nesse nosso exemplo, temos. Então, esse candidato aqui, nessa primeira fase, em tese, ele ajudou muito, foi a culpa dele o partido ter atingido o quociente partidário de 2. Mas, na verdade, apenas ele foi eleito nessa fase, porque o segundo colocado do partido não tem a quantidade mínima de votos. Lembra que são 132? Ele só tem 130.
Então, na verdade, o partido X, o PXZ só elegeu um candidato nessa fase. O segundo colocado não foi eleito ainda, pelo menos não nessa fase. Talvez possa vir a ser em alguma das duas fases de sobra. Mas em 98 ele seria eleito, porque não tinha esse requisito de votação mínima. Agora nós temos esse requisito, então o candidato J, apesar do PXZ ter um quociente partidário de 2, ele só vai ter eleito um nessa fase inicial dos cálculos. Então, já não vão ser 9 vagas, né? Diminui uma. Vamos ver aqui o PMY. Angariou 1.144 votos. Esses 1.144 votos, divididos por 1.320, que é o quociente eleitoral, nos deu aqui 0 de quociente partidário. Então, aquilo que eu falei para vocês, nessa fase, não tem como o PMY eleger alguém, porque nessa fase inicial são só os eleitos por conta dos partidos que atingiram o quociente eleitoral. Então, passamos diretamente para o próximo. PWK angariou 2.950 votos. Divididos pelo quociente eleitoral, ele teve um quociente partidário de 2,23, ou seja, 2. Então, ele teria eleito 2 pessoas. E, efetivamente, aqui, olha só, temos o candidato Q, que teve 1.995, está eleito. E temos também o candidato R, que tem 545 votos, também está eleito. Ambos, os 2 primeiros colocados, tiveram a votação mínima. Então, está aqui, ó. Tendo em vista que o PWK tem quociente partidário 2 e seus 2 primeiros colocados têm QI 132, desculpa, QI 132, ou seja, era preciso apenas 132 votos, cada um desses dois aqui, ó, Q e R, foram eleitos. Tudo bem? Já o PZO angariou 3.684 votos, divididos pelo quociente eleitoral, que é 1.320, e teve um quociente partidário de 2,79, ou seja, quociente partidário de 2 inteiros. E aí vamos dar uma olhada aqui. Candidato U, 3.084 votos, candidato V, 270. Então, os dois candidatos primeiros mais votados do partido PZO, eles conseguiram o quociente mínimo, né? Quociente individual mínimo de 132 votos. Então, efetivamente, o PZO elegeu também 2 pessoas. E o PCA? O PCA não chegou nem perto de atingir o quociente eleitoral. Então, nessa fase, ele não elege ninguém. Muito bem, vamos ver como é que ficou o quadro agora, né? Dessa maneira, embora o quociente partidário lá do PXZ, que a gente tinha visto, fosse de 2, ele elegeu apenas um. Então, aqui estava 2 antes. Ó, quociente partidário 2, mas ele só elegeu um. Então, não são 9 cadeiras, são apenas 8 que foram preenchidas nessa fase inicial. Então, de 13 cadeiras, temos 8 preenchidas na fase inicial. E aí vem aquela pergunta inicial, né? Tá, mas e agora? Não tem ainda cadeiras a serem preenchidas? Ainda existem 5 cadeiras das 13. Na fase inicial, ou seja, eleitos pelo partido ter atingido o quociente eleitoral, 8. E as outras 5? Então, essas outras 5 vão para sobras, cálculo de sobras. Só que esse cálculo de sobras, pessoal, tem 2 fases. A gente vai agora para a primeira fase do cálculo de sobras. Essa primeira fase do cálculo de sobras não teve nenhuma modificação com o julgamento do STF. A segunda fase de sobras é que foi objeto de julgamento do STF e determinação de ser considerada inconstitucional a então interpretação que se tinha da segunda fase do cálculo de sobras, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos para a primeira fase do cálculo de sobras. Como é que é isso? Está aqui, ó. Famosa regra 80-20. Nessa primeira fase de sobras, de cálculo de sobras, a gente vai utilizar a regra 80-20. O que essa regra diz?
participam partidos que tiveram alcançado no mínimo 80% do quociente eleitoral. Então, agora não é mais 100%. A gente já viu os partidos que atingiram 100% do quociente eleitoral. E aí elegemos lá 8. Agora, na segunda fase, entram também os partidos que, não, embora não tenham atingido 100%, chegaram próximo. Ou seja, tiveram pelo menos 80% do quociente eleitoral em matéria de votos. No nosso exemplo aqui, na nossa simulação, 80% do 1.320, que é o nosso quociente eleitoral, dá isso aqui de votos. Ó. Então, vão para essa fase aqui os partidos que a gente está analisando que tiverem pelo menos 1.056 votos. Você já lembrou aí que o PCA não vai, né? Porque teve só 625 votos. Então, a segunda fase que ele não participa. PCA não vai eleger ninguém nessa primeira fase de sobras. E ele não elegeu ninguém na primeira porque precisava atingir o quociente eleitoral. E ele ficou longe de atingir. Além disso, o 80 está aqui, que é para o partido. E o 20? O 20 é para o candidato. Lembra que na fase inicial precisava ter apenas 10%? Nessa fase, que se chama primeira fase de sobras, nós temos aí 20% de exigência. Ou seja, eu exijo que cada candidato tenha 20% do quociente eleitoral. Não mais apenas 10%, mas 20%. Percebe que é o dobro que a gente está exigindo agora da primeira fase? O dobro por candidato? O candidato na primeira fase tinha que ter 132 votos nessa nossa simulação. Nessa nossa simulação, nessa fase primeira de sobras, ele tem que ter o dobro, 264 votos. Se não tivermos candidatos ou partidos que atinjam esses dois requisitos, aí a gente passa para a segunda fase de sobras. Então, vamos lá, vamos tentar ver aqui como é que estão nessa primeira fase. Olha só, a gente já tinha visto o caput do 108, né? Agora, que primeira fase de sobras é essa? Onde é que está previsto? Está aqui no parágrafo único do artigo 108 do Código Eleitoral. Diz o seguinte: os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput, que é a fase inicial que a gente viu, que era só 10% para cada candidato, serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Ah, então tá. Então, o caput do 108 é a regra da fase inicial do cálculo. Agora, já que não tem nenhum candidato que tenha mais, nenhum partido que tenha atingido 100% dos votos, e não tem mais candidatos desses partidos para preencher todas as vagas, ficaram faltando 5. Então, vamos para a primeira fase das sobras. A primeira fase das sobras está no parágrafo único, dizendo que ela está delimitada pelo artigo 109, está aqui o artigo 109 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários em razão da exigência de votação nominal a que se refere o artigo 108, serão distribuídos de acordo com a seguinte regra. Então, agora vem a regra da primeira fase de sobras, a 80-20. Vamos ver. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. Que votação nominal mínima é essa? Que ainda não diz o artigo 109. Calma que ele vai dizer. O inciso 2 diz: vai se repetir essa operação para cada um dos lugares que ainda faltarem a preencher. E o inciso 3 diz: quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias, que é a segunda fase das sobras. Aí, professor, onde é que está o 80-20? Você falou aí dessa primeira fase das sobras. Está aqui, ó. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Então, está no parágrafo 2º do artigo 109, a regra 80-20. Nessa primeira fase das sobras, só participam partidos que chegaram perto do quociente eleitoral
e candidatos que tenham tido pelo menos 20% de votos relativos a esse quociente eleitoral. É difícil atingir isso. Por isso que existe uma segunda fase de sobras. E por isso que essa segunda fase de sobras foi objeto de um julgamento no STF para dar-lhe uma aplicação mais razoável do que a que foi lhe dada nas eleições de 2022. Vamos ver? Vamos ver. Percebam só o seguinte, vou voltar numa aqui só para você ver uma coisa. O artigo 109, ele cria um cálculo de média. Na primeira fase de sobra, é média, ou seja, partidos que atingiram a maior média e que tenham candidatos com 20% do quociente eleitoral. Essa é a primeira fase das sobras. Média, maior média de votos, e para isso o inciso 1 dá uma fórmula, que eu vou agora materializar, porque olhando assim fica muito difícil. Divide-se o número de votos válidos de cada partido pelo número de cadeiras que ele conseguiu mais um. Fica parecendo muito complicado. Vamos materializar aqui para a gente entender essa fórmula também. Mas percebam, o inciso 1 do artigo 109 é uma fórmula matemática para calcular a maior média de votos de cada partido. Assim que eu tiver a maior média de cada partido, o partido que tiver a maior média tem preferência para eleger, desde que o seu candidato tenha um requisito de 20%, ter tido pelo menos 20% do número de votos angariados pelo quociente eleitoral. Então, vamos ver isso na prática. Vamos entender isso aqui, porque está muito teórico. Vamos lá. Vamos calcular agora? Vamos lá. Vamos calcular a média. Agora a gente vai calcular a média. O PTU teve 4.902 votos, a gente já viu. Então, o quociente partidário dele tinha sido 3, né? Agora, como ele já preencheu essas 3 vagas, mas aí não tem mais ninguém nessa primeira fase apto a ser eleito, vamos para a primeira fase de sobras, né? E aí, seguindo a regra do parágrafo do inciso 1 do artigo 109 do Código Eleitoral, olha aqui a fórmula materializada. Eu pego o número de votos do partido, votos em candidatos e em legenda, que aqui na nossa simulação foi 4.902, e divido pelo número de vagas que ele já fez, né? Ou seja, o quociente partidário dele, mais um. Então, 4.902 dividido por 4 dá 1.225,5. Professor, você deixou o 0,5? É porque agora é média que a gente está calculando. Não é mais voto, não é mais candidato, é média. Então, é uma fórmula matemática. Tem fração, e às vezes essa fração pode ser o diferencial. Então, estou deixando aqui. A média de votos do PTU foi 1.225,5. Agora, pegamos o PXZ. Ele teve 3.850 votos, divididos por 1.320, deu aqui quociente partidário de 2. Mas lembra, ele só elegeu um. Mas ainda assim, para efeito de média, eu tenho que pegar o quociente partidário dele, não a quantidade de pessoas que ele elegeu. E eu vou mostrar daqui a pouco onde é que está escrito isso. Mas percebam, ainda que o PXZ tenha tido quociente partidário 2, mas elegeu apenas um, para efeito de cálculo de média, eu pego o quociente partidário dele, não a quantidade de pessoas que ele elegeu. Ou seja, é o número de vagas que ele conseguiu, não o número de vagas preenchidas. Então, eu mantenho aqui o 2, tá? Não é um, não, é o 2 mesmo. 3.850 dividido por 3 deu isso aqui. E eu vou fazendo isso com cada partido, ó, dividindo o número de votos válidos do partido com o quociente partidário dele mais um. Aqui o quociente partidário era 0, mais um. Professor, o PMY, ele participa dessa fase, se ele não conseguiu atingir o quociente eleitoral? Sim, mas ele atingiu mais de 80% do quociente eleitoral. Essa fase é 80-20. Lembra que era 1.050 os votos que precisavam nessa fase? O PMY alcançou 1.144. Então, ele chegou perto, ele tem 86% do quociente eleitoral. Então, efetivamente, ele chegou perto, ele participa dessa fase. Então, eu calculei a média dele aqui. Está na briga nessa fase. PWK, eu pego o número de votos dele dividido pelo quociente partidário mais um. Está aqui. E assim por diante. O PCA, embora eu já esteja aqui calculando o quociente, a média dele, é só porque eu vou usar na próxima fase que eu estou calculando.
Porque nessa fase ele não participa. Por que ele não participa? Ele não tem 80% do quociente eleitoral. Ele chegou muito, ele ficou muito longe do quociente eleitoral. Era preciso, nessa fase, 80% de 1.320 correspondia a 1.050 votos. E ele teve só 625. Então, ó, eu já coloquei aqui para eu me lembrar que ele não participa dessa fase. Pois bem, temos aqui a média de cada um. 1.220, 1.225,5, 1.283, 1.130 e assim por diante. Aí, a explicação, tá? Por que que o PXZ, desculpa, ele só elegeu um, mas eu mantenho aqui o quociente partidário dele para efeito de média? Porque, olha só, a resolução que eu falei para vocês logo no início, que é a que trata de sistemas eleitorais, cálculo, totalização, que é a 23677 de 2021, ela lá no artigo 11, parágrafo 5º, estabelece o seguinte, olha só. Na repetição de que se trata o parágrafo 3º, ou seja, o que é repetição essa? A gente vai fazer esse cálculo todo, até preencher todas as vagas, ou não tiver mais ninguém com 80%, nenhum partido com 80%, e nenhum candidato com 20% de votos referentes ao quociente eleitoral. Então, fica repetindo. Mas nessa repetição, para essa repetição, para o cálculo de médias, serão consideradas, além das vagas realmente obtidas pelo quociente partidário, também as sobras de vagas que já tenham sido obtidas pelo partido político ou pela federação em cálculos anteriores, ainda que não preenchidas. Então, o PXZ, ele obteve 2 vagas pelo quociente partidário, mas não preencheu as 2. Mas, para efeito do cálculo de média, eu coloco essas 2 que ele obteve como quociente partidário. Não as preenchidas, mas a que ele obteve pelo cálculo de quociente partidário. Por isso que aqui no meu cálculo, não está apenas aqui 1 mais 1, um eleito mais 1, que é a constante, né? Esse 1 aqui é a constante da fórmula, tá? Lembra-se? O número de votos que o partido teve, dividido pelo número do quociente partidário que ele obteve, mais 1. O mais 1 é a constante da fórmula, é uma fórmula de médias. Explicada a questão do PXZ, voltemos aqui, né? Então, ó, embora o PXZ tenha adquirido 2 vagas, mas elegeu apenas uma, para efeitos da fórmula, eu uso o quociente partidário dele, não o número de eleitos que ele teve. E aqui eu coloco para vocês, isso só consta da resolução do TSE, mas é o que o TSE aplica. Não está na lei, não está no Código Eleitoral, mas é o que o TSE aplica. Então, se está na resolução dele, ele aplica, a gente vai usar essa fórmula, tá? Eventualmente, se houver prejuízo para um candidato, porque os cálculos são diferentes, usando essa fórmula ou não usando, você eventualmente poderá contestar essa questão e até mesmo a constitucionalidade de uma determinação que está tão somente em uma resolução e não está na lei, mas efetivamente é essa fórmula aplicada pelo TSE. Muito bem. Então, voltemos aqui para o nosso cálculo. E a gente vai perceber, então, feita a média, só relembrando, pego o número de votos de um partido e divido pelo número do quociente partidário, que a gente já tinha feito, mais 1. Então, aqui eu divido 4.902 por 4, deu isso, e assim por diante. Nesta fase primeira de sobras, a gente vê aqui, ó, que a maior média é do PXE, exatamente esse que não conseguiu eleger na primeira fase alguém, porque o seu candidato não tinha pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, você já está imaginando aqui, se ele não tinha 10%, será que ele vai ter 20%? Claro que não vai ter. Então, só vamos ver o que acontece, mais uma vez, com o PXZ. Tem a maior média, mas ele elegeu apenas um. O seu segundo colocado tem só 130 votos. Agora, nessa fase, é preciso 264. Então, verifica-se que, embora o PXZ tenha a maior média na primeira fase de sobras, o seu segundo candidato, que é o J, não atingiu o quociente individual de 20% do QE, que são 264 votos. Então, ele não foi eleito também.
Mais uma fase que ele não elege ninguém, que não elege seu segundo colocado, o PXZ. Ah, se não elege, o que acontece? Ainda assim, por força daquele artigo 11, parágrafo 5º que a gente viu agora há pouco, ele atingiu mais uma vaga. Ele atingiu, só que não preencheu. Então, eu tenho que colocar isso aqui para efeito de média, e onde estava aqui 2 mais 1, agora é 3 mais 1. E aí diminui a média dele. Senão, ele ficaria o tempo todo ali né, na ponta para eleger, e os partidos com mais votos sempre seriam favorecidos, nesse sentido, está sempre na ponta. Então, ele teve a chance dele, não preencheu, a média dele é diminuída. Como é diminuída? Ele atingiu uma vaga para o seu primeiro, com a maior média, mas não preencheu de novo essa vaga. Então, eu coloco mais um aqui, ó, vaga atingida, como se o quociente partidário dele agora fosse 3. Esse é o valor do quociente partidário. Só que ele não preencheu. Não importa, o artigo 11, parágrafo 5º diz que preenchidos ou não. E o 1 aqui é a constante da forma. Então, agora é 3.850 dividido por 3 mais 1. Diminuiu a média dele. Percebam? A média dele antes, 1.283, porque era o quociente partidário, as duas vagas que ele tinha atingido, dividido por mais 1. Então, estava 3.850 dividido por 3, dava essa média. Aí ele ganhou mais uma vaga, mas não preencheu. Mas como ele ganhou mais uma vaga, agora ficou 3, não 2. E a média dele diminui. Muito bem. E agora a gente já pode colocar aqui. Toda vez não precisa nem ir lá ver de novo. Ele não tem candidatos nessa fase para eleger. Não tem nenhum candidato com 20% do quociente eleitoral. Então, já faço esse apontamento aqui. Mas toda vez que ele tiver a maior média dentre os que estão aqui, eu diminuo a média dele, dando uma vaga, mas se ele não preencher, diminui a vaga dele, a média dele. Vamos ver isso direitinho. Como é que funciona? Vamos para frente. Mais uma vez, só estou repetindo aqui, ó. Artigo 11. Então, veja que, embora, mais uma vez, o PXZ não tenha conseguido eleger seu segundo colocado, para efeito do cálculo da média, foi necessário acrescentar mais essa sobra de vaga obtida pelo partido, ainda que não preenchida, nos termos do artigo 11, parágrafo 5º da Resolução 23.677. Por isso, sua média foi atualizada para 962,5. O que diz para aqui? Na repetição, né? A gente vai repetir várias vezes aqui essa média. Até não ter mais ninguém que possa cumprir vagas nessa primeira fase de sobras. Nessa repetição, para o cálculo de média, serão consideradas, além das vagas obtidas pelo quociente partidário, também as sobras de vagas que já tenham sido obtidas pelo partido ou pela federação em cálculos anteriores, ainda que não preenchidas. Então, além do quociente partidário, que o PXZ tinha, que era de 2, ele conseguiu, na primeira fase de sobra, mais uma vaga, só que não preencheu. Mas essa vaga entra para efeito de cálculo de média. PXZ angariou 3.850 vagas, votos, então o quociente partidário dele era de 2. Então, era 2 mais 1. Mas, seguindo essa regra de que ele conseguiu mais uma vaga aqui agora, na primeira fase de sobras, agora é 3.850 dividido por 3 mais 1, que dá uma média de 962,5. Tudo isso entendido, vamos novamente. Quem será o próximo com maior média? É o PZO. PZO teve uma média de 1.228. Ó. Em relação aos outros, é o que tem a maior média. Né? Maior média, 1.228. Beleza. Ganhou por 3 pontos aqui, ó, 2,5, né? Do PTU, mas ganhou. Então, vamos ver se lá dentro do PZO, que tem um quociente partidário de 2 até agora, se ele vai preencher essa vaga, ou se ele vai diminuir a média, porque é uma vaga obtida, mas não preenchida. Vai para diminuir a média dele também. Vamos ver se ele preencheu ou não. Então, a gente volta então para o resultado do PZO, né? O PZO teve 3.684 votos, divididos pelo quociente eleitoral 1.320, o quociente partidário dele foi 2,79, ou seja, 2. Ele elegeu já os 2 primeiros na fase inicial, que é a fase do quociente eleitoral. Agora, o seu terceiro, que ele obteve essa vaga agora, né, nessa rodada,
não vai ser eleito. Por quê? Porque ele não tem o quociente individual mínimo, que nessa fase, né, a primeira fase de sobras, é 20% do quociente eleitoral, que equivale a 264 votos. Mas ele teve tão somente 250. Então, conforme eu anotei aqui, verifica-se que, embora o PZO tenha obtido a maior média, o terceiro colocado, que é o candidato X, né, do partido, não atingiu o quociente individual mínimo, 20% do quociente eleitoral. Então, nessa fase, como é exigido esses 20%, não teremos aqui um eleito, o terceiro eleito pelo PZO, por conta dele não cumprir o requisito dos 20% nessa fase. Aí a gente volta para lá e diminui a média dele. Como assim? Ora, era 3.684 dividido por 2 mais 1. Lembram? Olha aqui como é que é. 2 mais 1. Aí ele obteve essa vaga, mas não preencheu, a vaga obtida é somada para diminuir a média. Agora, então, é 3 mais 1. Olha como é que caiu a média dele agora. E eu vou colocar logo aqui também que ele não tem mais candidato. Tem? Não tem. Não tem nenhum candidato com 264 votos. Então, já coloca ali. Só para a gente saber que não adianta ir lá buscar candidato que não tem. E vamos fazendo isso até a gente conseguir alguém para preencher. Ou não ter mais nenhum partido que preencha isso. Né? Tenha 80% dos votos e tenha um candidato com 20%. Será que tem algum candidato com 20% do quociente eleitoral? Vamos continuar a ver. Então, agora, quem será que tem a maior média? Parece que é o PTU. Vamos ver se é isso mesmo. É o PTU, 1.225,5. Então, a gente vai ver agora se dentro do PTU, o PTU tinha feito 3 quociente partidário, e, se não me engano, ele elegeu os 3. Agora obteve mais uma vaga. De qualquer forma, a média dele vai diminuir para outra rodada. Se ele eleger alguém, eu acrescento aqui 4 mais 1, porque ele elegeu mais um. Se ele não elegeu, eu acrescento aqui agora 4 mais 1, porque ele obteve a vaga, mas não preencheu. Então, vamos ver lá o PTU. O PTU já elegeu o primeiro, segundo, terceiro, tudo por quociente eleitoral, que é a fase inicial, né? Agora, o que ele elegeria era o quarto colocado aqui, mas o quarto colocado só tem 108 votos. E nessa fase, como eu já disse para todos vocês, aqui a quantidade de votos necessária, 20% do quociente eleitoral, equivale a 264. E, infelizmente, nosso amigo candidato D só tem 108. Não tem ninguém com 264. Então, eu diminuo a média por conta do artigo 11, parágrafo 5º, da resolução 23.677, eu acrescento aqui mais um, era 3 mais 1, agora eu coloco 4 mais 1, e a média dele diminuiu. E eu coloco aqui que ele não tem mais candidato. Então, vamos ver quem tem maior média agora, a partir de agora. 980, ainda tem aqui, 1.144, continua, 1.144 está com uma média muito grande, só pode ser esse, né? Maior média. Vamos ver, então, se o PWY tem efetivamente candidatos que tenham nos seus quadros pelo menos 264 votos, para ver se ele elegeu alguém. Vamos lá. Olha, rapaz, o PMY nem participou da primeira fase. Por quê? Porque ele não atingiu o quociente eleitoral. E a primeira fase é partidos que tinham atingido o quociente eleitoral. Ele não atingiu. Só que na segunda fase, que é essa, que é a primeira fase das sobras, ele chegou pelo menos 86% do quociente eleitoral. Ele participa da primeira fase de sobras. É o 80-20. Partidos com 80% do quociente eleitoral, candidatos com 20% do quociente eleitoral. E ele tem um candidato aqui que tem mais do que 20%. Lembre-se, os votos necessários nessa fase eram 264, 20% do quociente eleitoral. E o candidato M acaba de ser eleito. Ele tem 689 e é do partido que nessa rodada tem a maior média. Então, na sobra, por ter conseguido atingir pelo menos 20% do quociente eleitoral, ele vai ser eleito. Então, o candidato M, viu como a gente achou alguém? O candidato M acabou de ser eleito. Então, na eleição pelo quociente eleitoral, que a gente chamou de fase inicial, o PTU elegeu 3, o PXZ 1,
o PMY nenhum, porque ele nem participou, porque ele não tinha atingido o quociente eleitoral. Mas agora, na primeira fase de sobras, que precisava ter atingido pelo menos 80%, os partidos, ele atingiu, participou, e tem dentre os seus candidatos um candidato que tem um requisito de mais de 20% do quociente eleitoral. E ele acabou de eleger, então. Então, juntando com os outros votos que a gente já teve no quociente na primeira fase, né, na fase inicial, atualizamos aqui, ó, já são 9 os eleitos. Então, ao invés de 5, agora faltam 4 vagas. Vamos ver se a gente consegue preencher todas ainda nessa primeira fase de sobras, ou se a gente vai ter que inaugurar a segunda fase de sobras, para eu explicar qual é a nova regra da segunda fase de sobras. Muito bem, voltemos então lá, né, à nossa planilha de médias. Agora que o PMY elegeu mais um, eu atualizei. Ele não tinha elegido ninguém. No cálculo, já coloquei aqui, ó, ele obteve uma vaga e a preencheu. Então, ao invés de 0 mais 1, como era antes, olha como é que era antes. 0 mais 1, PMY, que ele não tinha elegido ninguém. Agora que ele elegeu na sobra, eu atualizo. 1 mais 1, né? 0 mais 1. E aí, então, 1.144 dividido por 2, a média dele agora ficou pequena. Mas elegeu alguém na sobra. Veja, um partido que nem tinha atingido o quociente eleitoral, já elegeu aqui o mesmo que o PXZ. Lembra que o PXZ teve muito voto, mas não conseguiu eleger nem o seu segundo ainda até agora? Então, o PXZ, que teve 3.850, e o PWK, que teve... Não, desculpa. E o PMY, que teve só 1.144, ou seja, ele teve menos do que 50% dos votos do PXZ, ele já elegeu o mesmo que ele. Né? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. Quem tem a maior média agora? PWK. PWK, ó, tem uma média de 983. Então, aqui tem 980. Esse aqui não participa nessa fase, o PCA. 983. Vamos lá ver se o PWK, que tem a maior média agora, se ele tem alguém que tenha votação superior a 264 votos. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, rapaz. Ele já elegeu 2. Olha que bom, os votos foram muito bem distribuídos no PWK, né? Não basta ter um candidato puxador de votos. Tem que ter distribuição entre os votos nominais dos demais candidatos para poder atingir cada um deles o requisito mínimo de 10%. E olha aqui, já tinha elegido 2, o PWK, e o terceiro acaba de ser eleito. Por quê? PWK consegue eleger mais um terceiro candidato nessa primeira fase de sobras por ter candidato que alcance 20% do quociente eleitoral. Ele tem 409. Verifica-se que o PWK, tendo obtido a maior média, tem candidato S, ainda não eleito, que atingiu o quociente individual, ou seja, 20% do quociente eleitoral, que seriam 264 votos, que é exigido para essa fase de sobras. Ele será eleito. Então, vamos atualizar o nosso quadro. O PWK tinha eleito, o código fala sempre elegidos, né? Então, vamos usar o código. O PWK tinha elegido 2, e agora, na primeira fase de sobras, elegeu mais um. Então, nós atualizamos o quadro para 10. Agora só faltam 3 vagas. Vamos ver se a gente consegue eleger mais alguém ainda nessa primeira fase de sobras, que é com o requisito de 80-20. 80% do quociente eleitoral atingidos pelos partidos, 20% dos votos do quociente eleitoral atingidos pelos candidatos. Vamos dar uma olhada. Quem tem a maior média agora? É o 980, é o PTU. Ele que tem a maior média, ó. Mas o PTU a gente já sabe que não tem candidato. A gente já tinha visto lá. Não tem candidato com 264 votos. Então, o que acontece? Ele acaba de obter mais uma vaga, mas não tem candidato. E enquanto não acabar aqui o número de candidatos com 264 votos, eu não posso passar para a próxima fase. E atenção, o PMY, ele ainda tem candidato com 264 votos. Quer ver? Vamos lá no PMY. Vamos lá. PMW. Aqui o PMY. Ó, ele elegeu um, né, nas sobras,
ele não participou da primeira fase, porque não tinha 80% dos votos, acabou de eleger um na sobra, e ele ainda tem um candidato dentro do partido que tem mais do que 264 votos. Então, se ainda tem partido com candidato nessa fase com requisito de 20%, eu não posso passar para a próxima. E eu tenho que ficar igualando as médias, até chegar de novo no PMY. Então, vamos lá. Nessa fase, quem tem a maior média é o PTU, mas eu já sei que não tem mais nenhum candidato. Eu vou acrescentar aqui mais uma vaga obtida, mas não preenchida, e vou diminuir a média dele, por conta do artigo 11, parágrafo 5º. Então, agora, ó, ao invés de 4 vagas obtidas, eu vou colocar 5, só que ele não preencheu 2 dessas 5, preencheu só 3, não preencheu 2, mas eu tenho que atualizar. A média dele vai para 817. Veja lá agora atualizado. Dentre os que restaram, ainda tem um com maior média, PXZ, mas não é o PMY que ainda tem candidato. Então, o PXZ eu já sei que não tem candidatos. Não tem. O único que tem candidato ainda com mais de 264 votos, o único que tem é o PMY. Mas enquanto eu não chegar nele pela média, os outros vão diminuindo sua média. Porque senão o que aconteceria? Na última fase, seriam destinadas as vagas tão somente para aqueles partidos que já são os maiores. Então, eu tenho que adequar as médias, tem que ir diminuindo. Ele teve a oportunidade e não elegeu, para dar oportunidade para partidos menores que tiveram uma distribuição mais equânime de vagas. Essa é a função dessa média aqui, porque a eleição aqui é proporcional. E a gente só usa esse sistema de eleição proporcional para efetivamente garantir maiorias e minorias representadas na Câmara, nas câmaras, né, e nas assembleias legislativas. Porque esse cálculo que a gente está vendo vale para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, no caso do DF, e vereadores. Então, vamos continuar aqui, olha só. O PXZ, maior média, mas não tem candidato. O que eu faço, então? Apenas atualizo aqui que ele obteve uma vaga, mas não preencheu, mas a média dele vai ser atualizada. Olha lá, média atualizada. Agora é 4 mais 1. 3.850 dividido por 5. Dá isso aqui. Vamos ver qual tem a maior média agora. É o PZO. Só que o PZO eu já sei que ele não tem candidato. O que eu vou fazer? Ao invés de 3 mais 1, como ele obteve mais uma vaga, apesar de não ter preenchido, eu vou atualizar. Ó, aqui, nos termos do artigo 11, parágrafo 5º. Atualizei. Agora é 4 mais 1. Olha como é que a média dele caiu. Voltamos para ver quem tem a maior média. Quem tem? PTU de novo. Mas eu sei que o PTU não tem candidato. Então, só vou atualizar. É a 6ª vez que ele obtém uma vaga. Mas dessas 6, ele só preencheu 3. Mas eu tenho que colocar essa 6ª aqui. Então, vamos lá, vamos atualizar. 6 mais 1 atualiza a média dele para 700. Então, é 4.902 agora, dividido por 7. Então, ó, atualizei. Próximo com maior média é o PXZ. Mas eu já sei que ele não tem mais candidato. E nos termos do artigo 11, parágrafo 5º, eu tenho que colocar essa vaga obtida para efeito do cálculo de média. Então, ao invés de 4 mais 1, agora vai ser o quê? 5 mais 1. Então, a partir de agora, como você está familiarizado com esse cálculo, a gente vai apenas marcar as maiores médias e atualizá-las, ao invés de ficar mostrando toda hora aquele artigo 11, parágrafo 5º. Você já sabe como é que é. Então, ó, atualizei. Estava aqui, ó, 3 mais 1. Vamos atualizar? 4 mais 1. Porque ele obteve e não preencheu. Ainda não chegamos ao PMY, que é o único que ainda tem candidato. Então, a gente tem que ficar seguindo as regras de maior média e ir atualizando cada um, até chegar no PMY, para deixar ele na segunda fase de sobra em condição de igualdade com os demais. Senão, ele não teria chance nenhuma na última fase. Pois bem, seguindo a regra, agora vamos atualizar. A maior média agora é a 736, mas ele não tem mais candidato. O que eu faço apenas? Atualizo mais uma vaga obtida, mais um que é a constante da fórmula. Olha aí, 5 mais 1. Atualizei a vaga, a média. Voltamos para o PTU. É a 7ª vez que ele vai obter uma vaga, mas não vai conseguir preencher.
porque o seu segundo colocado não teve voto nenhum. O grande puxador ali, 90% dos votos do partido foi para um só candidato. Então, desculpa, partido, mas eu só vou atualizar aqui. Ao invés de 6 mais 1, vai ser 7 mais 1, média diminuída. Vamos para o PXZ. Não tem nenhum candidato. Obteve uma vaga. Não preencheu, mas eu atualizo. 6 mais 1. Agora vamos para o PZO. Ainda não chegou no PMY. PZO tem a maior vaga nessa rodada, maior médio. Mas ele não tem mais candidato. Eu atualizo aqui, ó, 6 mais 1. Voltamos ao PTU. PTU teve muito voto, mas não teve distribuição de voto entre os candidatos. Né? 3 puxadores, o resto, orelha. Vamos atualizar mais uma vez. É a 8ª vez que ele obtém a vaga, mas não preenche. Vamos colocar aqui 8. Agora, então, é 4.902 dividido por 9, 8 mais 1. Então, a média dele ficou pequena. E o PWK é o que tem a maior média nessa rodada, mas não tem mais candidato. A gente atualiza. Ao invés de 4 vagas obtidas, eu coloco 5. Então, a média dele diminuiu. Finalmente, chegamos aqui. Ainda tem candidatos. É candidatos, tá, pessoal? Chegamos finalmente no PMY. Veja que agora as médias estão equivalentes, para dar chance, efetivamente, para quem não participou de uma fase, participar da outra, para partidos que, eventualmente, não tenham atingido nem 80%, conseguir participar da última e ter chance de eleger alguém. Foi por isso que foram feitas essas formas. E por isso que o STF entendeu que o cálculo anterior do TSE estava incorreto. Quando a gente chegar na segunda fase e última das sobras, eu vou falar sobre isso novamente. Finalmente, chegamos ao PMY. Ele tem a maior média, já elegeu um, e vamos ver se ele pode eleger o segundo do partido dele, se o segundo tiver pelo menos 264 votos. E o segundo tem 282 votos. Então, ele acaba de eleger o seu segundo colocado. Veja bem, olha o que vai acontecer. Ele elegeu 2 nas sobras. Significa dizer que o PMY, que nem tinha participado da primeira fase, já tem o mesmo número de eleitos do que o PWK, que participou da primeira fase, teve quase 3 vagas, obteve várias vezes a possibilidade de eleger alguém, porque obteve vaga pela quantidade de votos, mas não elegeu. Então, ele está empatado em número de eleitos com o PMY, que nem participou da primeira fase. Então, o que esse cálculo aqui ele prestigia? Partidos que não tenham campeões de votos, necessariamente. É exatamente isso que não se quer. Eu não quero um Enéas que só por causa dos votos dele alguém venha na cola dele sem representatividade. Eu quero que haja distribuição mais ou menos equânime entre os votos de um determinado partido, porque todos os candidatos teriam representatividade. Está aí a função de ser dessa forma utilizada para a primeira fase de sobras do artigo 109, né, do Código Eleitoral. Então, acabamos de eleger o 11º vereador. E o PMY se deu muito bem nessa primeira fase de sobras, que elegeu 2, enquanto o PWK elegeu 1. Né? Então, o PZO 2, o PWK tinha na primeira fase 2, na sobra mais 1. O PMY nenhum na primeira fase, mais 2. O PXZ, que teve muito mais votos do que o PMY, só 1 até agora. Continuamos, porque temos 11 eleitos e são 13 as vagas. Só que agora o que acontece? Não tem mais ninguém que tenha candidato com 20%. Então temos que sair dessa fase de sobras, da primeira fase de sobras. Nós ainda temos 2 vagas a preencher e já não há ninguém que cumpra os 2 requisitos da primeira fase de sobras. Partidos com 80%, e candidatos dentro desses partidos que tenham tido pelo menos 20% do quociente eleitoral, que nessa nossa simulação dá 264 votos. Não tem mais nenhum partido com isso. Então, o que a gente vai fazer? Professor, e o PMY? Será que não tem um terceiro? Vamos lá no PMY para ver. Olha aqui, ó. Não tem. O terceiro do PMY tem só 98 votos. Então, só deu esses 2 mesmo. Então, tá. Se ainda tem 2 vagas, né? Não há mais partidos que tenham alcançado 80% do código. Aliás, há partidos, mas é um requisito conjunto. Não há conjuntamente
partidos que tenham alcançado 80% do quociente eleitoral com candidatos que tenham alcançado 20% de votos. Não tem nenhum candidato mais nos quadros desses partidos que tenham 264 votos ou mais. Mas ainda temos duas vagas. O que fazer? A solução foi dada aqui pelo STF, na verdade, quanto à interpretação da segunda fase de sobras, né? Então, já havia essa previsão desde há muito tempo, uma segunda fase de sobras. Mas a nova interpretação que dá essa segunda fase de sobras é diferente da que se deu em 2022. Nessa segunda fase de sobras, também se exigia que os partidos tivessem 80-20. Só partidos que tivessem pelo menos 80% do quociente eleitoral poderiam participar da segunda fase de sobras. E candidatos com pelo menos 20%. Aí, basicamente, você ficaria preso na primeira fase de sobras, que são os mesmos requisitos. Aí tinha o artigo 111 do Código Eleitoral, que dizia que se não tivesse mais nenhum candidato, nenhuma candidata com 20%, nem partidos com os requisitos, a eleição que faltasse, as vagas que faltassem, seriam distribuídas entre aqueles candidatos com maior votação. Candidatos com maior votação. Isso está no artigo 111 do Código Eleitoral. Só que, pessoal, isso transformava as eleições proporcionais em eleições majoritárias. Porque são nas eleições majoritárias que quem tem mais voto ganha. Aqui a gente está falando de eleição proporcional. Então, o que fez o STF? Primeira coisa, julgou inconstitucional esse artigo 111 do Código Eleitoral, que transformava a eleição proporcional numa majoritária. E deu uma nova interpretação. Olha, nessa segunda fase de sobra, ela não pode ser igual à primeira fase de sobras. Na segunda fase de sobras, esquece requisitos de partido e candidato. Não tem mais. As eleições vão ser feitas da seguinte maneira: partidos que tiverem a maior média e, dentro deles, os candidatos com maior votação. Então, e se esse candidato não tiver mínimo de votos? Não interessa mais. Na segunda fase de sobras, não interessa se o partido atingiu 80% ou não do quociente eleitoral, e não interessa se o candidato atingiu 10%, 20%, não interessa. O partido que tiver a maior média vai eleger, dentre os seus quadros, daqueles ainda não eleitos nas fases anteriores, o que tiver mais voto, mesmo que ele não tenha quociente individual mínimo, votação mínima. Isso é que mudou. Mudou como, professor? Onde é que está isso? Olha aqui, ó. Antes, pelo entendimento expressado na resolução do TSE que trata da totalização em 2022, para participar da última fase também era exigida a regra 80-20. Entretanto, o STF derrubou essa regra, determinando que todos os partidos e candidatos pudessem participar da última fase sem requisito mínimo. Vamos ver aqui, diretamente lá da página do STF. Olha aqui. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento de que a aplicação dessa cláusula de desempenho, que exigia o atingimento de 80% do quociente eleitoral para partidos e 20% para candidatos, introduzida no Código Eleitoral pela Lei 14.211 de 2021, na última fase de distribuição de vagas, que é essa segunda fase de sobras, essa regra inviabilizava a ocupação de lugares no parlamento por partidos pequenos, o que sempre iria prestigiar partidos maiores. Então, agora, lembra do PZA? O PZA não participou da primeira fase porque não atingiu o quociente eleitoral. PZA não participou da segunda fase porque não atingiu 80% do quociente eleitoral. Mas agora, nessa última fase de sobras, todos os partidos participam. E todos os candidatos podem ser eleitos, mesmo com votação mínima. Bastando para isso a gente manter aquele cálculo de médias que a gente ia fazendo, e dentro daqueles que têm a maior média, quem tem mais voto. Vamos ver na prática como é isso? Vamos lá. Última fase, portanto, serão eleitos os candidatos cujos partidos têm a maior média, você já sabe como é que calcula, e a gente deixou atualizada lá, né? Vamos retomar a ela, independentemente de terem atingido 80% para os partidos e 20% para os candidatos. Sendo assim, vamos retomar o nosso cálculo de médias. Olha aqui, onde que a gente parou?
a gente parou nessas médias. Professor, mas o PCA não teve as médias dele atualizadas. Não teve porque ele não participou da primeira fase, que era pelo quociente eleitoral, e nem da primeira fase de sobras, porque ele não tinha 80%. Então, ele ficou preservado mesmo. E olha que legal. Agora, na segunda fase de sobras, ele tem a maior média. E nessa última fase, ele participa. Então, ele tendo a maior média aqui, do que todos os outros que estão com as suas médias atualizadas, ele elegeu um candidato nessa segunda fase. Está percebendo que a intenção é exatamente essa? É um partido pequeno, mas teve uma votação. Essa votação agora foi o suficiente para ele ter a maior média na primeira rodada da última fase de sobras. E ele acabou elegendo alguém. Pô, professor, até que ele tinha um candidato com muitos votos, só que não pôde participar da primeira fase nem da segunda. Pois é. Então, ele tem alguém aqui que tem representatividade. O candidato, então, vai ser eleito nessa primeira fase, desculpa, nessa segunda fase de sobras, que é a última. Mas não é só isso, não. Olha só, ainda temos mais um candidato a ser eleito, porque o PCA teve o seu eleito agora na segunda fase de sobras, mas são só 12. Vamos ver quem tem maior média agora. PXZ. Finalmente, hein, PXZ? Lembra do PXZ? É aquele que o tempo todo ele tinha direito a uma segunda vaga, mas o candidato deles, o segundo colocado, não tinha votação mínima. E aí foi ficando para trás e a média diminuindo. Mas agora, vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ele que tem a maior média, vamos dar uma olhada. Se tiver pelo menos candidato, tem candidato. O candidato J, mas ele não tinha na primeira fase nem na segunda votação mínima, só que nessa última fase agora não se exige votação mínima. Por conta disso, olha aí, fazendo-se justiça ao PXZ, ele vai ser eleito nessa segunda fase de sobra, onde apenas se verifica os partidos com maior média, e dentre aqueles que têm maior média, o candidato com maior votação, tendo em vista que o candidato I já tinha sido eleito na primeira fase, o próximo da fila aqui seria o candidato J. E ele foi eleito com 130 votos. Não dava para ser eleito com 130 votos na primeira fase, não dava para ser eleito com 130 votos na primeira fase de sobras, e agora, na segunda fase de sobras, ele acaba sendo eleito. Olha que interessante. Fechamos o nosso quadro de eleitos, né? Aqui está, não está errado, tá? Não foi atualizado. Temos agora 13 eleitos. 13 eleitos. Completamos a Câmara. O PTU elegeu 3, o PXZ elegeu um na primeira fase. Ele até poderia eleger um segundo, mas os seus votos não foram bem distribuídos. O segundo colocado não teve votação expressiva, não teve nem sequer a mínima para ser eleito na primeira fase. Na segunda fase também não tinha votação mínima, até porque dobra o número de votos individuais exigidos, mas agora, na segunda fase de sobras, ele foi eleito. O PMY, na eleição pelo quociente eleitoral, que é a primeira fase geral, ele não elegeu ninguém, mas na primeira fase de sobras, ele conseguiu eleger. Até porque o PMY é aquele que não participou da primeira fase, ele não tinha quociente eleitoral atingido. Mas na segunda fase ele participou porque tinha 80% do quociente eleitoral, mais de 80%. PWK elegeu 2 na fase de eleição pelo quociente eleitoral e elegeu também 1 na primeira fase de sobras. PZO elegeu 2 apenas na fase de eleição pelo quociente eleitoral. Não elegeu ninguém nem na primeira fase de sobras, nem na segunda. E o PCA, partido com uma votação mínima, o PCA teve 625 votos. Se a gente calcular que o PXZ teve mais de 3 mil votos, veja, o PXZ só teve uma vaga a mais do que o PCA, que teve pouquíssimo. Então, qual que seria, né, a melhor estratégia? Você ser a terceira força de um grande partido, mas que só elegeu 2, ou a força de um partido pequeno, mas é a primeira força, elegeu 1. Então, fechamos aqui o nosso quadro na eleição de Gotham City, com esse quadro aí,
PTU com 3, PXZ com 1, PMY com 2, PWK com 3, PZO com 2, IPCA com 1. O que faz a gente verificar aqui que, a princípio, né, imagina, lembra que o PTU alcançou, ele teve a possibilidade de ter 8 vagas, ele alcançou 8 vezes a vaga, mas não preencheu? Imagine, sem esse tipo de cálculo proporcional, de regra de sobra e tal, e com essa intervenção do STF, nós teríamos o PTU aqui com 8 eleitos, uma Câmara totalmente dominada por um determinado partido apenas. Com essa configuração aqui, a fragmentação de forças ajuda a vozes que eventualmente seriam esquecidas pelo monopólio, né, eventual de algumas agremiações, a ter apenas uma voz. Então, esse cálculo da última fase de sobra, determinado pelo STF como podendo participar todos os partidos, faz com que haja uma democracia partidária representada nos nossos parlamentos. Não é à toa, inclusive, que se essa forma fosse aplicada para 2022, não foi, né, pelo julgamento do STF, mas se ela fosse aplicada, 7 vagas ali seriam retiradas, ou seja, 7 deputados federais, hoje, exercendo o papel, seriam retirados para, no seu lugar, outros 7 de outros partidos poderem assumir, porque é uma regra que fragmenta mais, dá uma força maior para partidos menores que não teriam as suas pautas representadas no parlamento, poderem tê-las, né? E está aí, finalmente, o artigo 111 foi considerado inconstitucional, já falei dele, e aí o 112 consideração suplentes da representação partidária, os mais votados sobre a mesma legenda e não eleitos, efetivos nas listas dos respectivos partidos, em caso de impacto na votação, na ordem decrescente da idade. O mais idoso tem preferência sobre o outro para ser eleito e para ser suplente, né? Então, nós temos aí a finalização dessa nossa aula referente a cálculo de sobra, na verdade, cálculo efetivamente do resultado de uma eleição. Aí a gente calculou quociente eleitoral, quociente individual de candidatos, quociente partidário. Nós calculamos também o 80-20, todos esses, e as sobras, né? Médias de sobras. Tudo isso aí você pode rever no nosso material. Peço apenas que você, efetivamente, nos siga no Instagram. Vou colocar aqui mais uma vez aqui, só para quem veio até aqui e achou interessante a aula, que possa nos seguir aqui no Instagram. Deixa eu colocar aqui. E temos aí também grupo do WhatsApp, onde a matéria direito eleitoral é analisada dioturnamente. Ou eu ou os colegas que estão no grupo vão lá e ficam colocando situações, jurisprudência, tiram dúvidas sobre a matéria. Então, além aqui do meu Instagram, para você seguir a gente, ficar sabendo dos nossos cursos na área, nós temos aqui também, deixa eu colocar aqui também, o nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, se esse aqui estiver cheio, aí coloque em outro e assim vai, tá bom? Instagram, grupo do WhatsApp. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Foi interessantíssimo essa apresentação junto a vocês. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Se tiverem apontamentos de eventuais erros materiais, também fiquem à vontade, que a gente sempre cresce com as indicações de cada um de vocês. Mas o fato é que as fórmulas aqui não mudam, as fases também não, e a gente fez de uma maneira que pudéssemos usar todas as ferramentas que eventualmente você precisa saber, inclusive a novidade de 2022 com a resolução 23677 de 2021, que determina que o cálculo tem que ser atualizado com a vaga obtida, não necessariamente com a vaga preenchida. Então, isso também é uma novidade que não tenho visto nas aulas que acompanho por aí, visto raramente
que haja essa preocupação com esse cálculo também. Grande abraço a todos, até a próxima.